para declarar a tua bondade, a tua grandeza, a tua graça. Senhor, mais uma vez nos unge para trazer a tua palavra. Senhor, nada sei, nada posso, preciso que o Senhor direcione. Abre os corações, abre os ouvidos do coração, abre a mente, Pai amado, do povo que aqui está nesse lugar, nesse dia especial, para receber de Ti tudo aquilo que Tu já preparaste antes da fundação do mundo. Pai, nós declaramos mais uma vez que essa palavra chegará no coração de todos eles, e que todos nós sairemos daqui diferente de como nós chegamos, porque há poder no nome de Jesus. Oramos no nome poderoso de Jesus, e quem crê diz amém. Você pode mais uma vez aplaudir Jesus, Ele que é digno de todo louvor, toda adoração. Glória a Deus. Tem alguém que está visitando a gente hoje? Faça só um sinal com a sua mão. Tem alguém que visita a gente hoje? Deus abençoe, filho. Deus abençoe, aqui na frente. Alguém mais visita? Algum visitante? Vocês podem sentar. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Você que visita a gente, você que é da casa, você que frequenta, você que está aqui com a gente no culto online, você que está aqui no presencial. Olha, você que está no online, está na hora de você vir um presencial, não é, irmãos? Amém? Se você pode, se você tem condições, venha para o culto presencial, porque é diferente e tem sido bênção demais estar aqui reunido louvando ao nome do Senhor. Quem crê nessa palavra? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 20. Eu quero fazer a leitura. Lucas capítulo 20, a partir do versículo 27. Um texto extremamente conhecido da palavra de Deus, ao mesmo tempo para algumas pessoas um texto extremamente difícil de interpretação, mas não é difícil não, é muito simples. Quem dificulta somos nós. A palavra de Deus, ela é simples demais, né? Aqui Jesus estava, qual o contexto do texto que nós iremos ler? Jesus, né, mais uma vez, cercado por pessoas, e fariseus, saduceus, mestres da lei, querendo achar um erro em Jesus, achar uma falha em Jesus, achar algo que estivesse fora da lei de Moisés, mas também fora da lei dos homens. Enfim, todos estavam contra o Senhor, mas Ele venceu as hostes do mal, venceram aqueles que desejavam o mal. E aqui nós temos um texto conhecido para quem frequenta a igreja, não muito para aqueles que não costumam ler a Bíblia. É um texto que fala até mesmo um pouco da cultura da época. Eu quero falar nessa noite, eu quero falar sobre intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quem diz amém por isso? O tema da mensagem vai ser esse. Vamos falar sobre intimidade com o Espírito Santo de Deus. No decorrer da palavra a gente vai falar muito sobre isso. Mas eu preciso ler esse texto exatamente por conta do dia de hoje. Do dia de hoje. Hoje é o dia 2 de novembro. Já entramos em novembro. Quem diz amém por isso? Glória a Deus, amém. Chegamos a novembro e é um feriado nacional, onde está aí sendo comemorado por algumas pessoas, ou relembrado, tanto faz, né? Uns comemoram, outros relembram, outros não estão nem aí para nada. E nós, crentes, nós respeitamos. Quem diz amém por isso? Nós respeitamos. Agora, como nos diz a palavra, para a gente, esse é um dia normal, porque o nosso Deus, Ele é Deus de vida e não Deus dos mortos. Nós servimos ao Deus da vida, servimos ao Deus de toda a vida. E essa afirmação, querido, nada mais é do que uma afirmação bíblica. Nós servimos ao Deus da vida. Choramos com quem chora? Sim, choramos com quem chora. Sorrimos com quem sorri? Sim. Hoje eu estive, exatamente hoje eu estive fazendo uma cerimônia fúnebre. Hoje eu fui no Parque das Flores para fazer uma cerimônia fúnebre. Fui levar a palavra de Deus no dia de hoje, e levei a palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, E o cemitério estava topado de gente, o Parque das Flores, estava muito cheio de pessoas, e ali eu vi várias pessoas, tantas que conheciam a palavra, porque estavam fazendo um trabalho evangelístico, e outras que ainda sofrem muito com a separação física daquelas pessoas que amam. E é aí onde nós choramos com os que choram, mas a gente tem que entender uma coisa. Nós que temos intimidade com o Espírito Santo, ou que temos o Espírito Santo, e vamos entender nessa noite, são duas coisas totalmente diferentes, ter e viver para, eu vou mostrar para você biblicamente isso, como nós devemos nos comportar. A gente fica triste, lembramos com quem já lembramos.
Ainda há dor? Ainda pode se ter uma dor, mas o Espírito Santo é aquele que traz o bálsamo restaurador, o bálsamo de cura. Por quê, pastor? Mais uma vez, o nosso Deus é Deus de vida. Você diz amém por isso? Lucas capítulo 20, olha a passagem do texto. Chegaram alguns dos saduceus, a partir do versículo 27, tá? Lucas 20, 27. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e se suscitar descendência ao falecido. Parêntese aqui. Aqui é a lei do levirato, né? Aqui, se como diz, morreu, não teve filho, o irmão casa com a viúva para poder gerar filhos nela, e aqueles filhos não seriam daquele que o gerou, mas daquele que partiu. Meu irmão, vê só, cultura da época. Explicação é essa, cultura da época, tá certo, irmão? Para a gente é uma loucura isso, mas na cultura da época não era. Segue o texto. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro também desposaram a viúva, igualmente os 7, agora já não é nem mais um, mais dois, agora os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher, né? Por fim, morreu também a mulher. Meu Deus, coitada dessa mulher, né? Morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição entre os mortos, não casam, não se dão em casamento. Está vendo aí, irmão? Casamento é bênção, mas é só para esse tempo. É só para esse tempo. É só para nós que estamos vivos. Amém, irmãos? Beleza. Né? Pois não podem mais morrer, versículo 36, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Olha que passagem maravilhosa. Diz assim: são filhos de Deus, semelhantes aos anjos, porque eles são filhos da ressurreição. Então não quer dizer que todo mundo é filho de Deus, não, mas quem crê na ressurreição de Jesus, como seu Senhor, único e suficiente Salvador, sim, esse pode ser chamado filho de Deus. Quem recebe essa palavra? É só interpretação de texto. Vamos embora, né? E os mortos hão de ressuscitar. Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Diga assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Quem diz amém por essa palavra? Olha só, olha a simplicidade de Jesus e a palavra certeira de Jesus. Olha aí, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Aleluia. Então disseram alguns dos escribas: mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Não tinha como interrogar Jesus. Toda a resposta que Jesus trazia era resposta direta, que todos entendiam e cheias de verdade, amor e ensinamento. E aqui Jesus está dizendo isso. Vê só, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. É Deus dos vivos. Vocês estão confundindo as coisas. Casamento, relação sexual entre homem e mulher, isso é coisa para a terra. Lá no céu, irmãos, são semelhantes aos anjos. Não tem isso não. Vocês não estão entendendo nada. E outra coisa, para Deus todos estão vivos. Então, se você prestou atenção no texto, os saduceus, o texto vai logo dizer, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não criam na ressurreição e queriam interrogar Jesus. E essa pergunta para a época foi muito difícil. Para a gente hoje torna-se fácil por conta da gama de conhecimento que nós temos. Mas Jesus vai dizer o seguinte: olha, quem morre em Deus, a morte física,
a morte eterna jamais vai chegar. Então ele continua sendo Deus dos vivos. Eu prego aqui para pessoas que têm Deus no coração, quem diz amém? E nós estamos vivos, e se nós formos chamados, vamos continuar vivos em Cristo. Então Deus, Ele é Deus dos vivos e não dos mortos, e ponto final. Porque todos aqueles que têm a Jesus permanecerão vivos eternamente. Quem diz amém por isso? Quem pode aplaudir a Jesus por essa palavra, irmão? Me ajuda aí, irmão. Quem pode aplaudir a Jesus? Então, meu irmão, se aquele ente querido partiu com Jesus, ele está na glória, e no tempo certo vamos nos encontrar todos nós. Vamos encontrar. É apenas o começo. É apenas o começo. Tem uma das frases marcantes de Billy Graham que diz assim: quando eu morrer aqui fisicamente, não acho que terminou, porque esse é apenas o começo. Esse é apenas o começo. Esse é apenas o começo. Jesus, ele veio para nos dar a salvação, para nos dar pela graça a salvação. E quando Jesus esteve aqui, ele passou o tempo do seu ministério, as pessoas estavam junto com ele, as pessoas ouviram Jesus, mas chegou o dia de Jesus ir aos céus. Jesus disse assim: eu preciso ir para que o Consolador possa vir. Eu preciso ir, mas eu não vos deixarei sós, eu vos enviarei o Consolador. Evangelho de João, capítulo 14. Eu vos enviarei o Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus, é a pessoa da Trindade, né? A gente costuma dizer, né? É a terceira pessoa da Trindade. Querido, os três são um só. Não existe Deus, Jesus e Espírito Santo, não. Os três são um. Os três são um. A Trindade. Agora, o Espírito de Deus é o que habita entre nós e que está habitando na vida daqueles que o temem. Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Então você tem o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo de Deus habita em você. Habita em você. Aleluia, habita em você. Ele habita. Ele habita em mim. Ele habita em você. É por isso, deixa eu fazer só um parênteses aqui, veio agora na minha... É por isso que eu tive particularmente falando, a partir dessa questão do Espírito Santo habitar em mim e a você, é por isso que nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Se você pede para Jesus curar você de algum mal, de alguma dor, de alguma doença, e Jesus cura você, e você não passa a cuidar do templo do Espírito Santo, você está, sabe o quê? Pecando contra Deus. Porque a palavra diz que se eu sou templo, eu tenho que cuidar. Ou você acha que é o Espírito Santo, ou você acha que Jesus, o nosso exemplo, olha só, não é coisa, veja bem, isso é um entendimento espiritual. Ou você acredita que o sangue derramado de Jesus na cruz estava cheio de tricérios, estava cheio de gordura, estava cheio de coisa ruim? Não, irmão. Nós precisamos ter uma vida, sabe o que? Saudável, porque eu tenho que entender que eu tenho que viver bem, para que eu venha atingir os propósitos que Deus tem para a minha vida, e quanto mais eu cuido de mim, mais eu vou ter tempo de cumprir o propósito, e atingir o meu alvo, o meu destino aqui nessa terra. Então abra o seu entendimento, para que você possa cuidar de você. Não estou falando de cultuar o corpo, não é isso. Não é isso, as pessoas no mundo cultuam o corpo porque não sabem cultuar a Deus. A gente não cultua o corpo, nós cuidamos do templo do Espírito Santo de Deus. Isso é bíblico. Mas pastor, o senhor está falando de intimidade com Deus, o senhor está falando de intimidade com Deus. Esse Espírito Santo que habita, esse Espírito Santo que está conosco, que não nos deixa um minuto sequer da nossa vida. Querido, Jesus, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco. E preste atenção nisso, se você tem a Jesus, você sempre tem a companhia do Espírito Santo. Em todas as fases ou épocas da sua vida. Em todo tempo, você tem o Espírito Santo. Pastor, até nos desertos da vida, até nos desertos da vida, até nas dores, até nos ganhos,
Em todo tempo, a presença, ela é real. Quem crê nisso? A presença, ela é real. Nos nutrindo nosso espírito daquilo que nós precisamos, daquilo que nós sempre estamos necessitados. Ele é o supridor, ele é Jeová Jireh. Quem crê nisso? Jeová Jireh, irmão. Eu estava lendo, certa vez, um dos livros do pastor Cash Luna e me lembrei hoje à tarde do testemunho que ele deu. Ele dizendo assim, ele passou uma crise financeira. O pastor Cash Luna é um pastor da Guatemala, que tem um ministério de curas e milagres gigantesco, sabe, alcançou as Américas do Norte, Central, América do Sul, referência, né, programa de televisão na Guatemala, Estados Unidos, estava lendo dos livros dele, e eu me lembrei hoje à tarde, quando estava fazendo esse esboço, essa palavra, um testemunho que ele deu. Ele disse assim, olha, eu já era um seminarista, mas fazia uma faculdade e passei por uma crise financeira muito grande, e aí eu tive que trancar a faculdade e teve que entregar o quarto que ele morava, e ele disse que trancou a faculdade e no dia que fechou o mês, ele não tinha dinheiro para nada, pegou as poucas coisas que tinha, colocou dentro do carro, e ele disse que na hora começou a sentir uma tristeza no coração, natural, mas era dia de culto na igreja que ele servia. Ele disse assim, eu tenho duas opções, ou eu vou para o culto de qualquer jeito, ou eu vou para o culto louvar a Deus como eu nunca louvei, porque eu não tenho nem onde passar a noite, não tenho nem o que comer. E ele disse que já no carro, já ligou o rádio, já estava tocando uma adoração. Quando ele chega na igreja, ele levanta as mãos, ele adora, ele louva. Sabe aquele louvor, aquela adoração que a gente está totalmente dependente de Deus? Quem aqui já louvou a Deus dessa forma? Diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Estou só o pó, mas quer saber? Vou te louvar, vou te adorar. Quem sabe você chegou aqui desse jeito. Aí você acabou de adorar assim, te louvarei, não importam as circunstâncias. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Quem sabe você chegou aqui desse jeito, velho, com o coração triste, apertado por circunstâncias adversas, mas você está louvando, você está adorando ao Senhor. Aí ele disse assim, quando acabou o culto, chegou o irmão e disse assim, Carlos, vamos jantar comigo na casa da minha avó? Ele disse, Glória, vamos embora. Aí ele disse que no carro, entraram no carro, ele disse assim, puxa, já não vou dormir de barriga vazia. Vou dormir no carro, mas vou dormir de barriga vazia, graças a Deus. Ó, irmão, quem é filho de Deus e quem é servo de Deus, independente das circunstâncias, ou com muito ou com pouco, nós estamos satisfeitos nele. É satisfação em Deus. Aí chegaram na casa da avó, disse que eles comeram bastante. Não, sim, mas antes disso, aí ele, no caminho, ele disse assim, Carlos, tanta coisa no seu carro, foi o que aconteceu? Ele disse, não, eu tive que entregar o apartamento, e aí eu não tenho onde morar, eu vou dormir uns dias no carro, e Deus está no governo. Aí o amigo disse assim, rapaz, olha, nessa semana a gente fez uma limpeza lá em casa, e o quarto, como se fosse a nossa dependência, ele está todo limpo. Agora a gente não tem cama, tem só um tapete. Você quer ficar lá no quarto lá de casa por alguns dias? Aí o Carlos disse assim, eu não tinha comida, agora tenho comida, já tenho até um teto não vou dormir no carro, nem vou dormir no teto, já tenho um teto para dormir, né, debaixo de um teto. Glória a Deus, rapaz, eu fico na sua casa, vai ser por poucos dias. Ele disse, amém. Chegaram na casa da avó, comeram. Quando eles estavam saindo, a avó do amigo, uma serva de Deus, disse assim, Carlos, eu não sei porquê, eu vou fazer uma pergunta para você. Olha, lá no sótão tem uma cama de mola, uma cama dobrável, que tem vários anos que ninguém usa. Eu não sei porquê você quer essa cama para você. Eu não sei nem porque eu estou lhe perguntando isso. Aí ele disse, glória a Deus por isso. Eu quero a cama. Foram lá pegar a cama cheia de poeira, passaram um pano. E ele disse que naquela noite ele dormiu
jantou, estava debaixo de um teto, e agora tinha uma cama, mesmo uma cama cheia de poeira, que eles limparam e colocaram lá, e disse que louvava e adorava a Deus, e foram semanas e foram noites maravilhosas, porque ele desfrutou da intimidade com Deus. Sabe por quê, querido? Porque diante de um deserto, nós não podemos murmurar. Olha só, o Espírito Santo, poucas pessoas acham que o Espírito Santo não nos leva a deserto. O Espírito Santo nos leva a deserto sim, meu irmão. Deserto não é só coisa do cão, coisa do inimigo, nossas atitudes erradas. Não, muitas vezes o Senhor vai nos levar ao deserto. Ele levou Jesus. Ele levou Jesus. Se você ler Mateus assim, e o Espírito Santo direcionou Jesus ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Desertos da nossa vida, muitas vezes são preparados com Deus e nós sabemos, para nos forjar, para nos preparar, mas veja bem uma coisa, sabe para que é? É para que nós possamos ver que em todo tempo o Espírito Santo de Deus está conosco, aleluia! Em todo tempo, diga assim, em todo tempo o Espírito Santo está comigo. Aleluia, é verdade, em todo o tempo o Espírito Santo está comigo. E aprendendo com esse testemunho, ele disse assim, e foi numa cama de mola, de poeira, numa casa emprestada, comendo na casa dos outros por algumas semanas, que ele disse assim, que eu aprendi o que é ser próspero em Deus, e que eu aprendi que Deus estava começando a me fazer prosperar. Começando a me fazer prosperar. Em meio a tudo isso, sim, meu irmão, em meio a todas essas batalhas, sim, em meio a todas essas adversidades da vida, o Espírito Santo está começando a fazer você prosperar. O Espírito Santo está começando a fazer você um homem, uma mulher forjada nele. Em todas essas circunstâncias difíceis, sim. É apenas o começo. Por quê? Porque Deus, Ele é Jeová Jireh, Ele muda as circunstâncias. Quando Jesus ele vai ao deserto, passa 40 dias, e quando ele volta totalmente cheio, ele volta totalmente transformado, mas ainda por Deus. Ali a humanidade de Jesus se encontrou com o Espírito. Foi onde? Foi na sinagoga? Não, diga assim, foi no deserto. Diga assim, foi no deserto. E você está passando no deserto e às vezes você está só murmurando. Imagine o Espírito Santo ouvindo a sua murmuração. Imagine. Deus me abandonou. E ele diz assim, puxa, eu estou aqui com você. Deus não está vendo? Não, eu estou aqui junto com você, eu estou caminhando com você. Imagine como nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando nós agimos dessa forma. Imagine só. Querido, entenda bem uma coisa. Existe uma diferença de ter o Espírito Santo e uma diferença de ser cheio do Espírito Santo. É uma diferença. Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Então você tem o Espírito Santo. Diga amém, vaso. Você tem o Espírito Santo. Agora, ser cheio, sabe o que é ser cheio? É você buscar intimidade com Ele. É você se deixar ser moldado, trabalhado e querer mais dele. É você fechar a porta do seu quarto e você orar. Não estou falando de quantidade de tempo, estou falando de você abrir o coração e deixar que na sua oração, que chega diante de Deus em nome de Jesus, permitir que esse Espírito trabalhe na sua vida, transforme seu coração e que você possa estar sendo o quê? Cheio, buscando intimidade com Ele. Quantos aqui desejam ter intimidade com Deus? Diga amém. Intimidade é a chave para que a gente possa desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. Veja bem, você jamais vai receber poder do Espírito Santo se você não o conhece. Pastor, o culto da família, eu estou falando sobre o Espírito Santo, meu irmão. E como nós temos que falar e ministrar o seu coração sobre esse Santo Espírito. Se você quer ser cheio, se você quer buscar, se você quer ser revestido, para que nas horas mais difíceis você possa estar aí, né, cheio de Deus, busque, querido. Busque.
Peça, ore, adore. É nessa hora que o Espírito de Deus vai encher o seu coração daquilo que Ele tem para você. Deixe encher-se da presença do Espírito Santo e permita que Ele guie você no deserto da vida. Aleluia! A mesma coisa eu posso dizer, ser cheio dele é uma coisa e andar com Ele é outra coisa. Já estão indo mais além. A música diz assim, mais além. Quem diz amém por isso? Mais além. Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês, aleluia. O amor de Deus foi manifesto quando enviou Jesus, a graça do Senhor foi manifesta quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e também a presença do Espírito Santo é que nos traz paz em momentos difíceis, aleluia. Ter comunhão com o Espírito Santo é um dos lados da moeda. A outra é desfrutar de uma intimidade. Eu não preciso escolher um ou outro, não, quero os dois. Quem quer os dois? Desfrutar e ter intimidade. Desfrutar e ter intimidade. Como é que a gente conhece uma pessoa? Quando a gente gasta tempo com ela. Quando a gente conversa, quando a gente observa. Você pode conversar em todos os lugares, né? Pode conversar. Hoje ninguém mais fica em fila de banco, né? Mas não, pastor, engana-se o senhor. Se eu passar na loteria, misericórdia. Você pode conversar com pessoas na fila, você pode conversar com pessoas enquanto você espera o transporte, em todos os lugares, no seu trabalho, dentro da sua casa. É uma escolha. Conversar uma coisa, no entanto, ser íntimo, no entanto, buscar intimidade, aí gasta tempo. Aí não é orar uma vez por semana quando você vem para a igreja, não. E quando você busca intimidade com Deus, e quando você busca intimidade com o Espírito Santo, sabe o que Ele vai mostrar para você? Primeiro, o que Ele tem para a sua vida. Tem muitas pessoas dando cabeçada na vida porque ainda não ouviram a voz do Espírito para aquilo que Deus tem para você nesse tempo. Se você quer saber quais são os propósitos de Deus para você, o que é que você faz? O que é que eu vou fazer? Qual decisão tomar? Busque intimidade com o Espírito Santo de Deus, Ele vai guiar você. Ele vai mostrar o caminho que você precisa percorrer, aleluia. E ao mesmo tempo que Ele revela o que Ele tem para mim, Ele me transforma. Diga assim, Ele me revela e Ele me transforma. Aleluia. O Espírito Santo revela. Durante esse tempo de intimidade, as coisas que o Pai, as coisas que Deus tem para a sua vida. Ele diz o que e quando pedir algo a Deus, porque Ele sabe exatamente, né, vai munir o seu coração daquilo que você está necessitando para enfrentar determinadas circunstâncias. Saber o que pedir. Ele vai ensinar, diga assim, Ele vai ensinar. Ele vai ensinar como você deve se portar. E finalmente Ele vai mostrar as profundezas do coração de Deus. Aí é intimidade da intimidade. Chega de relacionamento superficial com Deus. Diga amém, irmão. Chega de relacionamento superficial com Deus. Chega do leitinho da palavra. Chega do leitinho da palavra. Mas Deus, os alicerces são fundamentais. Salvação em Cristo Jesus. Deus é amor, amém. Salvação é através da graça. Eu não compro salvação, fui comprado por Deus. São informações bíblicas elementares, mas eu não posso ficar só nisso. Se você entendesse o que é que Deus Ele tem para você, se você entendesse o que é que Deus Ele já planejou para você antes mesmo de você nascer, se você entendesse a grandeza, a majestade, que é você desfrutar da bendita comunhão, intimidade com o Espírito Santo de Deus, você não perderia tempo com aquilo que afasta você dessa intimidade.
Equipe de louvor. Você não perderia tempo. O inimigo, ele é astuto, ele vem para roubar, matar e destruir. Todo crente sabe disso. Sabe como é que ele está destruindo as pessoas? Afastando-os de Deus, afastando-os da comunhão. É o pecado, querido, se fosse só o pecado, você dava para você vencer, mas sabe o que é que tem algo, sabe o que é que está afastando mais o povo da comunhão de Deus, sabe o que é? Distrações. Rapaz, a gente é um povo altamente distraído. Hoje feriado. Ontem, para alguns imprensaram, responda no seu coração, por favor, eu não estou querendo que você mensure, que você faça uma medida de tempo, mas será que você parou um pouco ontem para orar? Só você e Deus, será que você parou um pouco hoje para orar? Será que você abriu a sua Bíblia e não puxou uma caixinha de promessa? Quem lembra da caixinha de promessa? Quem lembra da caixinha de promessa? Ó, os crentes antigos, tudo se revelando aí, ó, também. Meu irmão está aqui levantado. É só versículo de bênção, irmão. Só bênção, caixinha de promessa. Vermelho, laranja, né, amarelo, tudo assim juntinho. A gente puxava um, né, cara? O cara não puxava um e lia. Chega de ficar só na caixinha de promessa. Chega. Já deu, irmão. Chega de ficar só vindo no culto de domingo, só por vir, ou na terça, só por vir, ou na quinta, só por vir. Chega disso, irmão. O Espírito Santo de Deus guiou você até aqui. A gente tem louvores lindos, abençoados. Você pode levantar a sua mão, você pode abrir a sua boca. Ou se você é uma pessoa mais discreta, você pode só ficar cantando, adorando baixinho. Mas o que você não deve fazer é perder a oportunidade de louvar e adorar esse Deus que está sempre com você. Esse Deus que ama tanto a mim e a você, que diz, não vos deixarei só, aleluia. Se você quer conhecer o Pai, se você quer conhecer a Deus, você vai conhecer o Filho, e você vai ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Será que você já teve a experiência de adorar a Deus, só você na sua casa, no seu carro, sozinho? O meu violão estava em casa, já estava sem uma corda já há bastante tempo. Até que eu trouxe aqui para a igreja, a semana retrasada, e o Luquinhas trocou todas as cordas do meu violão e afinou o violão, estava jóia. Mas antes, com a corda só do violão, irmão, quantas vezes, essa é a experiência particular, um violão com uma corda a menos. Quantas vezes eu dava o tom, e no meu tom, e na minha afinação pessoal, a gente adora a Deus, a gente chora, a gente canta, a gente sente a presença. Quantas vezes você, irmã, e você mesmo, irmão, porque acontece comigo, a gente está lá lavando prato, e aí a gente lembra de uma adoração, e a gente está ali, aí passa no prato, bota no outro, vem um garfo, vem uma faca, de repente entra uma música que já entrou o quê? Já entrou com um pedaço da outra, aí a lágrima velha já desceu, aí você já esqueceu, já quebrou um copo, mas já deu glória a Deus do mesmo jeito. São experiências naturais e tão simples que nós temos que aproveitar. Só entende isso quem é filho. Só entende isso quem busca intimidade com Deus. E a hora que você adora, ou no seu carro, ou lavando o prato, ou cuidando do seu filho, ou preparando um grande banquete para a sua casa, querido, adore a Deus e em qualquer situação, em qualquer circunstância, porque nessa adoração Deus está trabalhando em você. Oh, Santo Espírito, você pode ficar de pé. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem